Dores na coluna não é mais um problema exclusivo para pessoas mais velhas. Quem nunca viu nas redes sociais o meme rostinho de 20, coluna de 70? Nesse contexto parece ser muito engraçado, mas é um problema real e cada vez mais recorrente. Sobrepeso, exposição cada vez mais frequente a TVs e smartphones, além do sedentarismo, são os principais fatores para essa incidência cada vez mais cedo. A Universidade Federal de São Paulo aponta que a prevalência de dores nas costas entre crianças de 7 a 14 anos varia de 32% a 57%. E agora estamos aqui no estúdio para tirar todas as dúvidas dos papais e das mamães acerca desse assunto. Eu trouxe o especialista, o Dr. Tiago Matos, ele que é médico ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral e endoscopia da coluna, formado pela USP e membro da Associação Brasileira Ortopédica e Osteometabolismo. Quase não sai. Bem-vindo, doutor. Tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Aline. Realmente é um tema muito importante, porque a prevalência de dores na coluna em criança está cada vez mais aumentando. Tem um estudo publicado na Neuroradiology nos Estados Unidos que prova uma prevalência de 50% de criança apresenta dores nas costas de até 15 anos de idade. Nesse mesmo estudo que você mostrou da Unifesp, tem uma incidência de até 57% nessas mesmas crianças de 7 a 14 anos que apresentam dores na coluna. Então você vê que metade das crianças vão ter ou têm dores na coluna até 15 anos. Então, realmente é uma coisa muito séria. E essas dores, na maioria das vezes, estão relacionadas a problemas musculares. E que o grande vilão dessa história, que antigamente eram as mochilas pesadas da escola, passaram a ser os smartphones ou os aparelhos eletrônicos, como tablets, televisões, videogames. O que acontece? A criança passa o dia inteiro ali no videogame ou no smartphone, mexendo no telefone, e na maioria das vezes levando uma vida sedentária. Essa vida sedentária está sempre associada a uma obesidade. Isso leva a um enfraquecimento muscular que vai dar alguma dor nas costas. Isso pode ser tanto na coluna lombar, como na coluna torácica, como na coluna cervical. Independente do local, vai dar dor se ela ficar mexendo o dia inteiro no telefone. Inclusive tem até uma síndrome que chama síndrome do pescoço de texto, no qual a criança passa o dia inteiro mexendo no telefone e o peso... Com o pescoço assim. Exatamente. Sou eu toda. E o peso da cabeça para frente pode chegar até 27 quilos. Daí você tira, imagine 27 quilos de sobrecarga ali na coluna cervical durante horas, isso vai ter dor, vai levar a degeneração e no futuro vai ter algum problema. Agora tem muitas crianças também, alguns pais compram, né, que tem aquele apoio para poder colocar o iPad, né, e a criança ficar assistindo. É recomendado isso? Ou... O apoio já ajuda, porque se você colocar o iPad ou o telefone no campo de visão e ela ficar na posição certa, ergonômica, isso vai melhorar bastante a dor na coluna, mas não tira o outro problema, porque a criança vidrada no iPad ou no iPhone o dia inteiro, ela é uma criança sedentária, ela tem um consumo calórico muito baixo, menos do que 1,5 metros, isso é ruim para a criança. Criança boa é aquela criança brincando, correndo, pulando, jogando, andando de bicicleta, jogando futebol, o que for. Isso sim vai levar a uma sobrecarga muscular, um ganho muscular importante para a criança que numa vida futura é bem melhor. Pronto, você já deu o resumo da minha primeira pergunta, que seria quais os fenômenos que mais atribui a essas crianças terem essas dores, esses problemas de coluna tão cedo, que é essa união do sedentarismo com o uso excessivo da tecnologia, né, de iPad, de celular. Tem uma faixa etária mais específica hoje que chegue mais com esse problema de coluna? Que a gente vê que tem meninos de 1 ano, bebês, O que eu posso te falar é que já usam habitualmente até 5 anos de idade, crianças não têm dores nas costas. Então, porque pelo desenvolvimento muscular, até 5 anos eles não vão ter. Se tem alguma dor nas costas, é melhor procurar um médico para poder ver o que está acontecendo. Então, depois dos 5 anos é o que entra naquelas estudos que eu te falei, que de 7 a 14, metade das crianças vão ter dor nas costas. E na maioria das vezes está associados a esses problemas de má postura, de uso abusivo dos smartphones, do sedentarismo. Claro que tem outras patologias que podem causar dores nas costas que também são frequentes no ambulatório, como por exemplo as escolioses. Então as escolioses, que é uma deformidade no plano frontal, quando você olha uma criança de frente ou de costas e ela tem um desvio da curvatura, isso chama escoliose. Sim. Então esse desvio algumas vezes pode gerar dor. Ou até, quando você olha a criança de lado, ela tem um aumento da corcunda, da cifose torácica, uma hipercifose, que tem algumas doenças que se chamam estruturadas, que é, por exemplo, o Scheuermann, isso pode gerar alguma dor também. Então, essas também são frequentes, que podem gerar dor. E causas menos comuns, como hérnia de disco, infecção, tumor, pode, obviamente, levar às dores, mas são bem menos comuns em criança.
Em criança, por exemplo, você destacou a escoliose entre os mais comuns. Tem casos, assim, que são indicados para cirurgia, mesmo numa idade tão precoce? O ideal é que a cirurgia da escoliose, principalmente para corrigir, seja depois dos 8 anos de idade, porque você precisa ter um desenvolvimento da caixa torácica, porque senão ela fica com um pulmãozinho pequeno e isso vai causar um problema dela no futuro. Então, mesmo em escolioses graves, que tem indicação cirúrgica, a gente acaba esperando um pouco mais o desenvolvimento da criança para poder fazer uma abordagem cirúrgica. Mas, normalmente, como é uma escoliose idiopática, e mais comum em meninas até, ela desenvolve mais no estirão do crescimento, ou seja, a criança já vai estar mais na adolescência, então ela já desenvolveu a caixa torácica. E quando essa curvatura está mais do que 45 ou 50 graus, tem sim uma indicação cirúrgica. Não necessariamente tem que fazer a cirurgia, tem uma indicação cirúrgica de acordo com os critérios de livro, digamos, mas isso vai depender muito de cada caso a caso. Ou seja, é um problema que já começa a ser desenvolvido na infância e na adolescência, a partir do desenvolvimento da coluna, piora, né, que vai mostrando os sinais. Eu até comecei a matéria falando com um meme que aparece muito em rede social, não sei se o senhor já viu. Carinha de 20 anos, coluna de 70. Isso é bem comum hoje em dia, a galera dá risada, mas é um problema sério e que justamente começa na infância, a gente nem sabe, né? Começa na infância e aí vai desenvolvendo, acha que é uma coisa da adolescência, não, é um problema que leva anos se desenvolvendo, isso? Exatamente. Se você começar na infância a ter uma vida mais sedentária, com menos atividade física, isso com certeza vai ter uma repercussão no futuro. É literalmente a gente colhe o que a gente planta, né? Então, se você plantar na infância uma vida sedentária, você vai colher no futuro uma coluna de 70 anos. Imagine, ninguém merece. Mas, assim, a gente sabe também que é muito difícil hoje, porque, enfim, tecnologia está em tudo. É muito difícil tirar o celular de uma criança, tirar o iPad de uma criança. E também, assim, os pais hoje em dia trabalham muito. Então, aí, o iPad, o telefone acaba sendo uma companhia. É um politicamente incorreto, mas que funciona, né? E acaba sendo um amparo para muitos pais. Além desse apoio que eu te falei no início da entrevista, que, poxa, já dá uma melhorada, a criança já não fica com o pescoço tão voltado para o celular. Existe algum outro tipo assim, de dica para que a criança não sofra tanto, né? As consequências da má utilização dessas tecnologias? Olha, o ideal é que, como eu te falei, que o campo de visão do telefone ou do tablet seja no mesmo campo de visão do olho, ou seja, se você conseguir levantar para poder visualizar, ou sentado com apoio de punhos e ficar sempre trocando a mão, porque você pode gerar tendinites, que são outros problemas não relacionados à coluna, pela digitação. Outra coisa é que, quando você faz assistir televisão também, a televisão não pode ser nem muito alta e nem muito baixa. E a criança tem que ter um apoio correto do tronco para poder assistir. Nunca ficar se espojado no sofá, com o pescoço fletido, e nunca mexer deitado, por exemplo, com a cabeça fletida para baixo. Ou ao contrário, né? Deitado de bruço ou de barriga para cima, independente, e com a cabeça fletida para ficar mexendo no telefone. Tem muita criança também que fica deitada com o aparelho aqui e mesmo deitada, tipo, ainda pressiona o pescoço para baixo. Isso aqui afeta toda essa parte aqui, toda a região cervical. Mas o ideal mesmo, como eu te falei, é tirar esses aparelhos de criança. Até a própria OMS fala que criança até 5 anos, o ideal é ficar no máximo 60 minutos com o uso de aparelho eletrônico. Incluindo televisão? Tudo. Qualquer aparelho eletrônico. Até 5 anos, no máximo 60 minutos. Menos que 1 ano, não é para usar. E tem até um outro estudo que é desenvolvido pelo NIH nos Estados Unidos, que prova que mesmo aqueles pais que acham que o tablet está levando a programas educativos, que ele está pegando o cubinho e jogando no tablet, provou que a criança que desenvolveu aquele estudo ali no tablet não conseguiu levar aquilo ali para a vida real. Ou seja, ele só sabe fazer aquilo no iPad, exatamente. Quando você bota ele para fazer na mão, ele não vai conseguir fazer. Então, mesmo para os pais que acreditam que vai estar ajudando a criança com o iPad ou com o iPhone, não está. Criança boa tem que estar brincando, correndo. Isso sim é uma criança que está fortalecendo. Com certeza. E para as crianças que já são afetadas com essas dores de coluna devido à má utilização, quais os tipos de tratamento hoje que são oferecidos? Primeiro, importante, tem que falar que as dores na coluna simples têm um tratamento, mas tem alguns sinais de alarmes que tem que se procurar uma emergência, um atendimento especializado em coluna. Quais são eles?
A criança que tem dor, como eu te falei, menos do que 5 anos, tem que ir procurar uma emergência para poder ver o que está acontecendo, ou um especialista de coluna. Aquela dor associada a um quadro de febre, por exemplo, tem mais alguma outra coisa que a dor muscular não vai causar febre. Aquela dor com alterações neurológicas, seja ela perda de força na perna, no braço, alteração de sensibilidade nos membros, ou até alteração de esfíncter, xixi, só perdendo xixi, perdendo cocô, essa tem que procurar emergência médica. Ou a criança que está acordando à noite com dor. Isso também é um sinal de alarme, que ela está acordando devido à dor. Isso tem que procurar emergência, porque pode ser outra coisa que não seja as dores musculares, como eu estou te falando. Tá? Sendo as dores musculares, a gente tem uma N possibilidade de tratar. Vamos resumir então para os menos invasivos e esses que podem ser feitos em casa. Na 98% das vezes você vai tratar de forma conservadora, talvez até mais. Você vai fazer calor local, você pode pegar compressa de água quente, colocar sobre o local dolorido, isso melhora os espasmos musculares, vai melhorar a dor, porque ele acaba dissolvendo aqueles pontos gatilhos que o pessoal fala, aqueles nódulos musculares, isso melhora o padrão de dor muscular. Alongamento, fortalecimento, que pode ser feito numa fisioterapia, por exemplo, isso vai ajudar também. Num esporte, por exemplo, qual seria o indicado? Para criança, qualquer um, desde que não seja pegar muito peso. Academia, por exemplo, e um crossfit numa criança não seria tão indicado. Sim. Mas uma natação, um balé... Para a coluna. Para a coluna, você tem que fortalecer a musculatura abdominal e dorsal. Então malhar a perna, malhar braço, não ajuda tanto para a coluna. Uma natação ajuda bastante, porque você malha muito a musculatura dorsal. Então você vai ter mais estabilidade na coluna. O músculo importante para a coluna é o que está em volta dele. Assim como o músculo importante para quem joga futebol é o que volta ao redor do joelho, que vai ser quadríceps. Então, assim, para a coluna, é essa musculatura ao redor dela que vai dar mais estabilidade. Então, uma criança que pode fazer natação ajuda muito. Balé pode fazer, ajuda. Então, assim, tem várias modalidades que a criança pode fazer que vai ajudar. O próprio futebol, entre não fazer nada e fazer um futebol, ajuda bastante. Sim. Porque a criança vai estar se movimentando, porque foi até o que você falou. O sedentarismo é o pior de todos. O problema não é não fazer atividade física, ela pode fazer qualquer uma, desde que ela goste. A criança pode fazer tudo. O problema é não fazer nada. Esse sim é o problema. E hoje, qual a média, assim, que, por exemplo, um paciente que chega, um menino de 5 anos, 5, 6 anos, que chega no consultório, hoje qual a média, assim, que vocês observam, né, da área de ortopedia, do uso? Quantas horas, assim, hoje essas crianças ficam ligadas? Tem algum estudo relacionado a isso? Com certeza eles têm uma média de mais de 2 a 3 horas do uso do telefone ao todo. Hoje em dia, a própria Apple consegue te dar um parâmetro de quanto você faz o uso diário do telefone. Se você for pegar telefones de criança, com certeza vai passar desses padrões de 2 a 3 horas, o que é um absurdo, digamos assim, pelo número que você pode fazer de acordo com a OMS. Então, não é adequado que a criança fique fazendo esse tipo de coisa, sem sombra de dúvida. Certo. E tem até estudos, né? Algumas escolas querem implementar iPad para substituir cadernos, livros. Você acha que isso vai fomentar? Porque a criança vai estar sentada na cadeira, mas vai estar ali ligada no iPad. Bom, tem algumas escolas até que já utilizam desse recurso. Então, talvez seja o futuro, mas isso aí você está usando o iPad como se fosse um caderno. Na verdade, a postura do caderno e a postura da cadeira, a ergonomia vai ser a mesma, você só vai trocar pelo iPad para escrita, e não para o uso diário de assistir televisão. Ou, então, assim, é a mesma coisa que você está pegando o caderno no iPad. Isso aí é um outro ponto de discussão, não vai mudar tanto. O problema é se essa criança pegar esse iPad, viciar no iPad e usar esse mesmo iPad que está usando para escrita, para um joguinho, entendeu? Para levar para casa para assistir um YouTube, para assistir um vídeo no Netflix, isso sim é o problema, entendeu? Mas se usar no ponto pontual para poder fazer a escrita ali, não vai mudar tanta coisa não. Você falou um ponto bacana, tenho muitos priminhos pequenos que são viciados em assistir desenho pelo YouTube. Clinicamente falando, é menos pior essa criança estar assistindo na TV ou no iPad? Vai ser igual praticamente. Vai ser igual praticamente? Se ele estiver assistindo no iPad sentadinho, como você me falou, com o iPad postura, naqueles suportes que ele fica no campo de visão, é melhor do que numa TV espojado no sofá, sentado de forma errada. Mas se ele estiver sentadinho nos dois, vai ser igual. Doutor, uma curiosidade. Essa forma de sentar errado para estar assistindo TV, iPad ou até mesmo usando o celular, afeta também naquela... Eu até tenho isso, eu não sei o termo correto, mas a criança fica com a perna meio torta.
Isso afeta? Por sentar, não. Você fala Pela o posição joelho para fora, o incorreta, joelho para pela dentro. posição incorreta, né? Porque elas ficam ali horas, né? Assistindo e tudo mais. Então, além de afetar a coluna, isso também pode influenciar nisso, porque Valgismo ou varismo do joelho, que é para dentro ou para fora. Isso, porque você tem que usar bota. Pela posição de sentar, não. Mas se você ficar no sedentarismo, como eu te falei, a obesidade afeta. Crianças obesas podem ter mais pernas tortas do que crianças menos obesas. E a musculatura também ajuda muito. Sim. Então, não pela postura de sentar. O sentar vai atrapalhar mais a coluna mesmo, porque assim, se sentar com a coluna virada para frente, você pode ter uma cifose postural, que é aquele desvio que eu te falei, olhando a criança de lado, e essa cifose com uma antiversão do ombro pode ficar rígida depois de um tempo. Então, ela deixa de ser uma cifose flexível, que é essa que corrige se você fizer atividade física, e passa a ser uma cifose estruturada, aquela que não vai corrigir mais. Aí ela vai ficar corcunda. E isso dá dor, leva a problemas no futuro estéticos, pode sofrer bullying, tudo isso por conta de uma corcunda. E para tratar essa corcunda, quando flexível, atividade física, quando rígida, só cirurgia para poder corrigir. Então quando você prevenir isso aí, melhor, né? Para não ter que fazer uma abordagem cirúrgica. Com certeza. E essa cirurgia, só para reforçar, é mais indicada quando a criança tiver 8 anos. Porque tem muito pai que fica afobado, né? Ela faz escolioses idiopáticas acima de 8 anos. Porque tem outros tipos de escoliose, como escolioses congênitas, que essa, depender do grau ou do tipo de escoliose, pode ser feita antes, porque você faz uma fixação mais curta. Mas a escoliose idiopática, que é a mais comum, e é mais comum em mulheres, como eu te falei, sim acima de 8 anos. Pronto. Eu estou satisfeitíssima. Espero que os papais e as mamães que estiveram assistindo também estejam. E a partir de agora, tomem uma nova postura, né? Agora que puderam ter acesso a todo esse conhecimento que o Dr. Tiago passou, adotem uma nova postura com os filhos, com os sobrinhos, indiquem o nosso vídeo. E eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço muito por poder falar um assunto tão importante assim para as crianças. No mês das crianças. Bota esses meninos também para assistir esse vídeo, não assistir os desenhos, bota eles também para assistir os desenhos. Ó, filho, você não vai querer ficar assim, né? Não vai querer ir para o médico. Exatamente. Então tem que ouvir o Dr. Tiago. Eu agradeço muito a participação de vocês, a audiência de vocês. Se inscrevam no nosso canal e fiquem sempre atentos. E até um próximo Pauta Livre.